Abra aí comigo então, Marcos capítulo número 7, Marcos 7, a partir do versículo número 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se, assim, à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, você está vendo que Jesus, Marcos capítulo 7, está dizendo o seguinte: os fariseus e os mestres da lei, essa turma, eles têm o bom hábito, você também e eu, nós devemos ter, de lavar as mãos sempre antes das refeições, sempre depois de irmos ao banheiro. Saúde, cuidado, higiene não faz mal a ninguém. Porém, o que Jesus está dizendo é que estes homens, fariseus e mestres da lei, eles seguiam, eles se apegavam, olha que interessante, gente, eles se apegavam à tradição dos líderes religiosos. Este é o destaque que Jesus está dando. Então, estes homens que se apegam à tradição de líderes religiosos, os fariseus e os mestres da lei, perguntaram a Jesus: por que os discípulos seus, os seus discípulos, aqueles que convivem com você, por que eles não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras, por que eles não pegam a tradição dos líderes religiosos, vão lá e lavam as mãos antes de se alimentarem? O que não é em si ruim, gente. Mas veja bem, o que Jesus está querendo mostrar é que estes homens estão apegados a tradições religiosas. E então Jesus respondeu para eles, respondeu para os fariseus e alguns mestres da lei que chegaram de Jerusalém para estar com Jesus. Jesus falou com eles assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Que paulada, que como se diz, mas que chicotada. Veja, irmãos, eu já falei com vocês e vou repetir. Lendo os evangelhos da vida de Cristo, é raríssimo, não me recordo, de uma vez que Jesus lida com religiosos, lida com homens e mulheres de baixo ou que buscam a religiosidade e não trata de maneira veemente, contundente, confrontante, que não só vai ao encontro, mas de encontro, é para bater mesmo, é para chocar. Aí Jesus diz para os fariseus e mestres da lei que vieram de Jerusalém para estar com ele: vocês são hipócritas. Isaías profetizou a respeito de vocês e é verdade. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Gente, quando Jesus falou assim: olha, a hora chegou e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois assim importa que os que adoram ao Pai façam. Porque não é honrar a Deus, não é cantar. Ontem nós cantamos lá na comunidade, foi uma festa, cantamos até parabéns ao ritmo de forró. A gente faz de tudo, é celebração, é festa, muito bom. Mas não nos esqueçamos que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha só, Jesus falou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí vem outra, como se diz, paulada, outra corretiva. Em vão me adoram. Eu falo aqui sempre, né? Gente, nós precisamos parar para ler a Bíblia. Olha que loucura. O Jean pregou ontem à noite, recomendo-lhes inclusive as ministrações de ontem pela manhã, do Marcinho, que foi maravilhosa, uma bênção, edificou e edifica, e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida.
e do Jean à noite, mostrando claramente que as pessoas podem pregar o Evangelho, podem salvar pessoas, podem levar pessoas a serem salvas pela pregação do Evangelho e mesmo assim não serem salvas. Uma loucura isso, né? Por isso que tem muita gente que prega o Evangelho e mesmo assim não herda o reino de Deus, não experimenta a graça regeneradora de Deus, a graça transformadora de Deus. Então, Jesus está dizendo, este povo me honra, mas é com os lábios, o coração deles está longe de mim. E em vão me adoram. Olha só, gente, versículo 7 de Marcos 7. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, esta religiosidade, este ritual de vocês, esta maneira que vocês falam, fazem, como se isto fosse algo valioso, algo que vem de mim, algo que vem de Deus, isto não passa de ensinos humanos, ensinadas por homens, estas regras, estas tradições, estas coisas. Aí ele falou o seguinte, vocês, agora vai piorando, eu falei com você, você não vai achar Jesus tratando gente religiosa com brandura, com compaixão, com misericórdia. Não, você vai achar Jesus confrontando, sendo veemente, não poucas vezes sarcástico, muitas vezes respondendo às perguntas dos religiosos com outra pergunta. É assim que Jesus tratava, porque era gente que conhecia a Bíblia, meu irmão, que conhecia a palavra de Deus e mesmo assim vivia na tradição e na religião e nos ensinos doutrinários, preceitos e regras de homens. Jesus falou, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Olha que coisa louca! Vocês, religiosos, preferem pegar e viver em obediência e submissão aos ensinos doutrinários, regras e preceitos humanos, dos homens, das instituições, do que da palavra do próprio Deus. Vocês negligenciam os mandamentos, a ordem de Deus. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Olha só, vocês preferem as regras e preceitos dos homens, as doutrinas das instituições religiosas humanas, porque estas muitas vezes trazem para nós reconhecimento, glória, destaque, né? Ó, como fulano é bom, como fulano é isso, aquilo outro, porque ele vive, ele faz, ele é uma pessoa bacana, ele participa na igreja, ele contribui, ele faz isso, aquilo outro, mas na casa ele é um demônio, na casa ele é um grosso, em casa ele é um homem distante, como eu disse domingo retrasado, seus filhos não querem em primeiro lugar presente, eles querem presença. Está aqui a Dani, minha filha, está aqui hoje na live aqui, controlando a Aurinha, que já quer festejar o aniversário com o vovô ali, desesperada, mas vai dar tudo certo. Mas a Dani e a Camila, elas sabem disso. Nós, Aurinha e eu, pensávamos em ter 3 filhos, mas quando nós vimos que o ministério trazia sobre nós responsabilidades e muitas vezes nos conduziria à ausência por cuidar, pastorear, discipular outras pessoas, no nosso caso especificamente outros pastores, nós decidimos logo já quando a Camila nasceu em parar, em termos 2 filhas. Por quê? Porque para nós é mais importante dar a qualidade, o tempo, a parceria, a amizade, o carinho, o afeto, o tato às filhas do que termos muitos filhos, porque nós queríamos nos fazer presente na vida delas, fazer ali algo que realmente fizesse a diferença. Então veja, às vezes as pessoas são muito reconhecidas, aplaudidas, por causa que elas são boas religiosas, dentro da instituição elas estão em destaque porque estão vivendo uma situação de obediência a regras e doutrinas e preceitos humanos. Aliás, eu quero deixar registrado aqui, se você está fazendo parte de um grupo, de uma denominação, de uma instituição, que tem regras, preceitos e doutrinas, mesmo que você ache que não são as melhores ou não concorde, é melhor você se submeter do que se rebelar, porque quem é rebelde é filho do diabo. Então, se você faz parte de um grupo, se submeta às orientações e direção daquele grupo. Se você não está satisfeito, procure um grupo que você se encaixe melhor.
Mas viver em rebeldia é pior do que obedecer tradição. Porque a tradição, se você obedecer e obedecer a palavra de Deus, ela não vai te fazer mal nem vai te levar para o inferno. Mas a rebeldia leva, que é considerado um pecado terrível, que rebelde é o diabo, né? Pelo menos foi assim que nós aprendemos na Bíblia. Então vocês negligenciam, vocês fazem isso, disse Jesus. Vocês procuram maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus para obedecerem às tradições. Pois Moisés disse, aí entra a palavra de Deus, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Este é o mandamento. Você precisa honrar os seus pais. Esse é um princípio bíblico. Não importa se sua mulher concorda, se seu marido concorda, se seus filhos concordam, não importa não, meu irmão. Esse negócio, eu vejo aí, de vez em quando a gente está lá com um ou outro problema com o casal, porque a mulher acha, ou o marido acha que a esposa está isso, aquilo, outro. Claro que tem que ter bom senso, equilíbrio, tem que ter sensatez em tudo, não estou dizendo isso. Mas deixa eu falar uma coisa importante para você. Se você quer viver muitos anos, eu já disse que eu quero viver com lucidez, com saúde, com energia. Eu quero viver até os 120 anos pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, anunciando que a graça de Deus é suficiente para nos transformar, libertar, salvar, nos dar a alegria de viver, a capacidade de enfrentar todas as situações da vida, porque pela graça nós não só somos salvos, mas também somos sustentados mediante ou nos momentos da nossa fraqueza, porque quando estamos fracos é que experimentamos a graça superabundante de Deus e somos feitos fortes. Então, se você não honra os seus pais, dificilmente você viverá muito, porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento bíblico com promessa é este: honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e sejam prolongados os teus dias. Quem quer viver muito precisa começar obedecendo a palavra de Deus. Então Jesus disse: vocês quebram, vocês ignoram, vocês rejeitam, vocês desobedecem o mandamento de Deus para se apegarem à tradição dos religiosos, dos líderes que muitas vezes interessam no dinheiro de vocês. Olha o que a Bíblia diz. Fui eu não, viu gente? Foi Jesus. Honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, aí o cara vai lá, o bonzinho, o espiritual, qualquer ajuda, olha a Bíblia, gente, que vocês poderiam receber de mim é corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Olha que interessante. A religiosidade, olha que coisa maligna do inferno. A pessoa pega o que a Bíblia diz, e são os líderes, viu, meu irmão? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vou deixar muito claro aqui para você. Tudo que eu disser aqui que não estiver na Bíblia ou confirmado pela palavra de Deus, você não precisa crer, você não precisa achar que você deve crer ou obedecer. Longe disso, você e eu devemos nos submeter à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós devemos honrar os nossos pais. Aí vem os líderes religiosos interessados no dinheiro, nas finanças das pessoas, e diz assim: olha, se você fosse gastar com os seus pais, do cuidado com eles, você pode ofertar este valor aqui na igreja, aqui no templo, aqui no altar, e aí você vai ficar agora livre da responsabilidade com seus pais. Isso é uma oferta corban, uma oferta dedicada a Deus. Versículo 12: vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Líderes religiosos do inferno, que vêm para destruir, que vêm para colocar no coração das pessoas o engano. Olha o que a Bíblia diz: vocês, líderes religiosos, dizendo para os filhos que o dinheiro que eles gastariam com seus pais em honrá-los, em protegê-los, em cuidar deles, se for oferecido na igreja como oferta, vocês estão livres do cuidado e da responsabilidade. Isso é terrível, gente. Eu passo mal, eu tenho nojo desse tipo de gente religiosa. Assim, olha o que Jesus que disse, viu, pessoal? Versículo 13, não fui eu não. Se quiser achar ruim, pede a Jesus para te chamar para a glória,
nasce de novo, experimenta a graça dele e vai resolver com ele. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Já pensou que terrível isso? Gente, eu fico chocado com isso. Olha que coisa horrível. Você perceber que a religiosidade, que as doutrinas humanas e os interesses pessoais, mercantilistas, levam as pessoas a, olha só, gente, a negar o mandamento bíblico, a anular a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da nossa vida, que nós sejamos livres destes ataques do inferno. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus já deu a dica, no meio da multidão, na frente dos fariseus e mestres da lei que vieram de Jerusalém para estar com ele, que foram questioná-lo por que os seus discípulos não lavaram as mãos antes de tomar as refeições. Então Jesus, neste contexto, está dizendo: Isaías já havia falado a respeito de vocês, seus hipócritas. Vocês lavam as mãos, vocês lavam os pratos, os talheres, vocês têm muitas coisas que vocês fazem, muitos ritos que vocês obedecem, mas vocês não têm nada a ver com a adoração verdadeira ao Pai Celestial, porque quem adora ao Pai Celestial o adora em espírito e verdade. Vocês adoram em vão. Aí Jesus foi mais profundo ainda. Vocês falam que quando vocês entregam uma oferta que seria para cuidar dos pais de vocês na velhice ou na necessidade, independente da velhice, mas na necessidade, e vocês entregam na igreja, vocês estão livres pelo interesse mercantilista maligno de líderes que não experimentaram a graça regeneradora, transformadora, que não são guiados pelo Espírito Santo. E então Jesus foi muito claro e falou com a multidão toda: olha, gente, vejam bem, o que entra não contamina o homem, o que sai contamina o homem. E o versículo 17, e glória a Deus, porque isso ficou escrito, registrado para nós nas palavras de Marcos, que coisa maravilhosa e abençoadora. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola, aquela que Jesus falou. Será que vocês não entendem e também não sabem discernir? Senhor, o senhor falou em parábola, né? Como é que é esse negócio aí de que o que entra não contamina, o que sai contamina, o que entra sai? Os caras não entenderam. Os discípulos, meus irmãos, se você ler a Bíblia de forma detalhada, fala que depois que Jesus morreu, foi ressuscitado, apresentou-se a eles e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Infelizmente, às vezes a gente anda anos com Jesus, anos com a palavra de Deus, anos ouvindo o Evangelho e ainda não entendeu nada do Evangelho. Haja vista a nossa maneira de viver, nosso proceder. Haja vista que muitas vezes, naquele momento em que nós precisávamos ou deveríamos cumprir a palavra, preferimos cumprir a religião, ou a religiosidade, ou as regras e preceitos humanos. E então Jesus diz para os seus discípulos que não estavam entendendo ainda. Jesus declarou santo todos os alimentos, purificado todos os alimentos, porque não entra em seu coração, em relação aos alimentos, aquilo que não pode tornar o homem puro, porque não entra, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Aí eu não vou entrar no mérito, mas eu também não vou deixar de dar aquela espetadinha, né? Quem não quer comer chorizo, porque é sangue, não come, mas purificou, tudo purificou, está na Bíblia. Tendo dado graças, é tudo purificado e santificado. Está à mesa, o que vier à mesa, você agradece, ora, consagra e come com alegria e paz. Este é o princípio de Deus. E continuou o versículo 20. Jesus continuou, Jesus não parou, ele não falou: não, eu vou dar uma explicação clara, vocês querem? Porque Jesus, irmãos, olha só, muitas vezes falava aos religiosos por parábolas, e pouquíssimas vezes ele explicava, mas aos pecadores, aos seus discípulos, ele sempre explicava as parábolas.
Ele sempre trazia revelação, coisa maravilhosa isso, não é? Eu, pelo menos, acho isso tremendo. O que sai do homem é que o torna impuro. Aqui, irmãos, é a essência para você e eu entender. Não é o que entra. Come o que você quiser. Claro que você vai ter os efeitos do que você comer, né? Então, cada um sabe de si. Mas, enfim, não é o que come. Para com essa tolice, o que pode e não pode. Isso é coisa de religiosidade, meu irmão. O que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens, aqui dentro, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Tem que ler de novo, né? Tem muita gente preocupada com o que come. Se está comendo, se não está comendo. Meu irmão, se você orou, agradeceu a Deus, consagrou a Ele, está santificado, está purificado para o seu organismo. E o mais que vai acontecer, meu irmão, minha irmã, ou prende ou solta. Uma hora sai, filho, filha amada. O que entra, uma hora sai. De um jeito ou de outro, vai sair. O que contamina o homem, o problema do homem, não é o que ele ingere, não é o que ele come. O problema do homem é o que sai. Meu irmão, minha irmã, me dá de aniversário ler a Bíblia. Vou dar um presente para o Horácio hoje. Vou ler a Bíblia. Por favor, Marcos 7:20. O que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Aqui, ó. Esta mente, enquanto ela não é transformada pela renovação do entendimento, ela fica contaminada. Ela faz coisas terríveis. O que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vem, olha aí, os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Está tudo aqui, ó. Quem tem coração novo não se deixa levar por isto, meu amado, precioso irmão, minha irmã querida. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a soberba, a prepotência e a insensatez, não ter bom senso. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Você e eu temos sido ensinados, você e eu temos recebido de Deus a revelação graciosa da parte dele, de que nós podemos não só ser libertados do pecado, mas que nós podemos experimentar o crescer, o crescimento. Ele, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, por meio da sua palavra, nos traz a revelação. O Espírito Santo nos revela, mostra para você e para mim, olha, o que você precisa é de um novo coração, é de uma nova vida, é de experimentar a graça de Deus transformadora, libertadora. E mediante esta graça libertadora, transformadora, você agora despertar, você agora experimentar o crescer, o despojar das coisas do velho homem, da velha vida, e se renovar pela palavra, pelo Espírito a cada dia, das coisas do novo ser, criado em Deus, em santidade, em justiça, criado pelo amor dele, transportado do reino das trevas para o reino da luz, um reino de amor, de paz, de alegria. Você agora está totalmente, plenamente envolvido, guardado, protegido. Você agora está alicerçado,
firmado, enraizado, edificado na rocha que é Cristo. Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu escudo, Ele é a sua proteção. Você agora tem a mente de Cristo, sua mente é renovada pela palavra. Meu irmão, minha irmã, pratique a meditação na palavra. Pratique a reflexão, pare todos os dias e medite, leia a Bíblia, mas por favor, leia a Bíblia devagar. Não queira bater meta, não. Eu não tenho nada, meu irmão, nada. Eu já fiz isso, irmãos. Eu já li a Bíblia com programa de leitura anual. Não tem problema, eu já li a Bíblia com programa de leitura cronológica. Não tem nenhum problema, faça isso, não tem problema nenhum, querido. Mas, por favor, leia a Bíblia e vá pedindo ao Espírito Santo que fale com você em cada palavra, em cada linha, em cada frase, em cada parágrafo, em cada texto. Peça ao Espírito Santo que vá revelando isso dentro de você e você vai ver uma vida maravilhosa, transformada, leve, gente. Gente, chega de peso, chega de religiosidade, chega de pressão, chega! Vamos viver uma vida de liberdade, de leveza em Cristo. Vamos viver o melhor de Deus, sua boa, agradável e perfeita vontade, hoje, aqui e agora. Que o Senhor nos revele, abra o nosso entendimento para enxergarmos com os olhos espirituais as verdades tremendas e maravilhosas que Ele está nos dizendo. Você recebeu um novo coração, é por isso do seu coração hoje, coração regenerado, coração transformado, coração livre. Hoje você tem a graça de Deus transbordando de dentro de você. Hoje você pode rejeitar todo o pecado e conceber neste novo coração a santidade, a pureza, a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo e viver frutificando. Que este fruto do Espírito permaneça na sua vida. Que este fruto do Espírito, com as características que englobam o caráter de Cristo, estejam frutificando na sua vida, porque você foi chamado, escolhido, eleito por Deus para experimentar sua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua ascendência e descendência. A graça, a paz, a salvação que vem dele, em nome do Senhor Jesus.